Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Seller Talks e hoje nós chegamos ao último episódio de 2024 em alto estilo, porque hoje chegou o momento da gente falar de gente que cuida de gente, que ajuda as pessoas no que diz respeito à habitação. Então, hoje o tema é muito específico e nós temos o privilégio de receber ela que está à frente desse gerenciamento do capital humano da Cyrela, Paula Astrauskas, que junto com o Orlando, desenhou com a gente esse programa do Seller Talks, a Quarta do Conhecimento, e está nesse desenvolvimento cada vez mais procurando capacitação do ponto de vista humano para os colaboradores, para os corretores, para toda a força que faz essa transformação no mercado, né, Paulinha? Seja muito bem-vinda. Que legal, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com a família Seller, como nós sempre falamos, né? E hoje a gente vai falar justamente disso, como isso tudo começou. Eu estou na Cyrela há 5 anos, né? E quando eu vim, convidada aí pelo Orlando, ele já me deu um baita desafio na época, né? Em 2019, antes de pandemia, vamos fazer, Paula, um programa de capacitação da nossa liderança. E aí a gente começou a desenhar 4 mãos e a gente fez uma parceria com a FIA, da USP, e fizemos um programa parrudo mesmo, tá? Para os nossos líderes, e foi muito bacana. Veio a pandemia, e a gente falou, e agora? Nós gostamos de cuidar de pessoas, todo mundo para casa, a gente não pode parar. Foi quando começou a Quarta do Conhecimento, Ivan. Exatamente. Porque a gente teve que ir para o Teams, se reinventar, e nós trouxemos grandes nomes. Trouxemos o Cortella, trouxemos o Flávio Canto, trouxemos o Alfredo Soares. Então, assim, foi muito bacana e dali pra frente a gente não perdeu a Quarta do Conhecimento, a gente só foi se reinventando e remodulando. E este ano de 2024 tivemos aí o prazer de fazer a parceria contigo, né? Muito legal, muito legal. E eu percebo que vocês têm um olhar muito minucioso e detalhado para que exista dentro do grupo, né, dentro da Seller, uma multiplicidade de lentes, de pessoas vinculadas ao que é tendência no mercado, né, Paulinha? Isso. Então, assim, a gente nota que, debaixo do guarda-chuva do seu Eli Horn, que todos que sentaram aqui têm um comportamento diferente e um senso de pertencimento muito grande da empresa, a gente nota. Mas, além disso, eu percebi em vocês esse ano uma apuração muito grande para não deixar passar nenhum detalhe no que diz respeito à tendência. Isso revela que, de fato, a Seller é a vanguarda nesse segmento? Não tenho dúvida. E eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas antes de chegar na Cyrela, né? E quando eu entrei, e eu falo isso muito e o Orlando já repetiu, que você ao entrar na Cyrela, você já vai se tornando um ser humano melhor. Tá? Não, eu não tenho dúvida disso, eu afirmo isso. Porque isso aconteceu comigo e eu consegui resgatar aqui dentro. Eu sou formada em psicologia, né? Eu depois fiz pós em administração, mas eu consegui resgatar aqui teoria com prática e aí introduzir o fazer o bem, que é o cuidar do outro, e transformar as pessoas através do conhecimento. E através do conhecimento as pessoas podem transformar o mundo, né? Perfeito. Então a gente tem realmente esse viés. Tive a oportunidade de ter alguns contatos com o senhor Eli e a gente realmente reverbera isto. E a gente gosta de fazer isso com muito carinho, com muito amor, com muita empatia, né? Então isso é muito bacana, é transformador e com muita gente que eu converso, né, do mercado, não existe isso aí fora no mercado imobiliário. Isso acontece aqui dentro. Então quem não está aqui dentro, venha para cá. Porque aqui você vai ter essa oportunidade. E eu percebo que existe sempre esse movimento de estar aberto ao mercado para a captação de uma mão de obra que queira de fato se vincular à visão, missão e valores que estão implantados internamente aqui, Exatamente. né? Vocês estão sempre abraçando novos corretores? Sempre abraçando. A gente não para, não tem época específica. De janeiro a janeiro a gente está com as portas abertas. Às vezes tem um time ou outro que já está completo, que não consegue abraçar. Mas a gente esse ano, inclusive, cresceu a House em mais ou menos 200 corretores.
Então, houve, inclusive, esse crescimento. Não é só uma oxigenação, que acontece naturalmente em qualquer empresa, mas a questão de realmente crescimento, para dar conta de tudo que a gente lança, né? Então, a gente tem essa preocupação de cuidar de quem já está há muito tempo aqui dentro, porque isso acontece também. Eu tenho aí um público de mais ou menos 15%, que é muito antigo, né, que está conosco há 15, 10 anos, 8 anos, como eu tenho gente que entrou aí este mês. E a gente está cuidando. Então, a gente cuida do onboarding dele e do desenvolvimento dele conosco, como pessoa e como carreira. Porque a gente tem também alguns outros pilares e temos alguns outros programas. Então, a gente tem o Seller Life, que é um programa de saúde e bem-estar. Então, que a gente cuida da pessoa, do nosso corretor, desde frutas no salão todos os dias, né? Eventos onde a gente proporciona muito workshop, muito treinamento. Então, tanto de comportamento como de parte técnica, né? Então, a gente está sempre cuidando muito deles. Temos um projeto que chama Mulheres Extraordinárias, que ele é focado no desenvolvimento da mulher, né, que ela seja realmente empoderada e que ela possa fazer a sua carreira como um diferencial hoje no mercado, né? E outros projetos que a gente tem de esteira mesmo de vendas. Técnicas em vendas, a gente tem aí o Caio Carneiro, que a gente trabalha muito junto, legal, além do professor Guilherme. Temos você, né, Ivan? E já estamos pensando aí em 2025. Então, a gente está sempre trazendo um parceiro realmente de desenvolvimento, onde a gente está sempre focado muito no que o corretor pode realmente fazer de diferente para alavancar as vendas dele. Legal. Né? Trabalhar com a alta performance. Eu consegui perceber, nas entrevistas que eu fiz anteriormente, que os números aqui, eles normalmente superam as expectativas. Exato. Né? Isso depende muito de quem faz as coisas acontecerem. Né, do nível de entrega, de comprometimento do time. Se você pudesse apontar um segredo ou uma fórmula, né, para que vocês conseguissem dar propulsão a esses números e sustentação do ponto de vista humano, para que esses números de fato continuassem se consolidando, o que seria? Assim, né, você que é a gerente de recursos humanos, que cuida de gente, que sabe como funciona, porque a gente nota também, Paulinha, que corretor... muitos têm problemas. Muitos sentaram aqui no Seller Talks e falaram sobre as dificuldades, as dores, as amarguras de às vezes não vender ou de passar por um problema pessoal. Como é que a Seller se comporta no que diz respeito a acolher as dores desse corretor? Porque ele não é só uma pecinha descartável, né? Ele faz parte de um time... Somos humanos, né? Exatamente. Perfeito. Eu tenho um time, né, que acolhe essas pessoas. Então, tanto eu como ouço muitos líderes. Então, a gente senta, conversa individualmente, né? E, se necessário, a gente faz até um encaminhamento para um acolhimento com um coach, um programa mesmo, um processo para dar aquela impulsionada, né? Como aquela conversa do café. Ou a conversa vem aqui, desabafa, você está com uma carinha triste hoje, eu até brinco, né? Quer um sprayzinho de ânimo, né? Legal. E aí a gente troca ali, conversa, a pessoa já dá aquela sacudida e vambora, né? Como tem realmente rodas de conversa com psicólogos que a gente traz. Então a gente procura realmente acolher e conversar e tratar aqui dentro, né? Sempre com os braços abertos. E aí as pessoas às vezes trazem realmente, tô com um problema de saúde, o que você está precisando? Precisa de um encaminhamento? Ou é só uma conversa? Ou é alguém da família? Como que a gente pode te ajudar? Então, é o cuidado mesmo, é o lado de empatia e vamos estar sempre juntos, sempre também impulsionando eles de que isso faz parte, né? Não tem como não tratar isso ou achar que isso é assim, foi só, aconteceu e ele vai superar. Não, a gente está aqui para te ajudar a superar. E nós somos um time incansável, né? Incansável. Agora, para ter aí métricas melhores, tem que ter a disciplina, não tem jeito, tem que se cuidar. A gente está numa semana aí que a gente tratou o Outubro Rosa, o Novembro Azul, então a gente fez alguns posts, alguns vídeos falando disso. Ter uma alimentação bacana, então a gente traz nutricionistas, traz palestras, né? Fazer uma atividade física. É equilíbrio
corpo, mente e alma, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Mas como nós somos um salão muito próximo, então a gente cuida realmente um do outro e não trata as pessoas como número. Embora o número seja importante, ele é consequência desta esteira, tá? Não tem jeito. Legal, muito bom. Ô Paulinha, recentemente teve um episódio, até do ponto de vista particular, que eu percebi a força da cultura da empresa que reverberou por conta de uma atitude que eu tomei. Eu mostrei uma senhora, recentemente, com 5 filhos, moradora de rua, nas minhas redes sociais, e, de certa forma, foi uma comunicação de uma imagem no dia a dia que me abalou muito, né? Eu dividi isso com os meus seguidores, as minhas redes sociais, e prontamente eu percebi um exército de pessoas da Cyrela levantando a mão para ajudar. Esse exército foi encabeçado pelo Cunha, Certo. que fez uma doação, se comprometeu a ajudar pro resto da vida essa senhora, desde que ela mantivesse os filhos na escola. E o mais importante, ele falou assim, Ivan, me passe todos os contatos dessa senhora, que nós internamente, quando vemos esse tipo de caso, nós colocamos a nossa força para trabalhar. É isso. No que diz respeito a tentar encontrar um emprego para ela no Instituto Cyrela, eventualmente uma habitação para que os filhos possam ser matriculados. E quando eu vi esse exemplo, eu vi a movimentação encabeçada pelo Cunha e por vários outros colaboradores que têm uma facilidade muito grande para doar, para ser dadivosos, para trabalhar a filantropia. A gente nota a árvore essencial disso tudo, a principal, que é o seu Eli, né, que a gente nunca deixa de citar aqui, que faz parte do The Giving Pledge, ou seja, as pessoas que já doaram mais de 1 bilhão em vida, né, que é o caso do seu Eli, e que vive hoje especificamente para fazer o bem pela filantropia. Então, quando a gente olha para todo esse contexto, esse cenário, e esse exemplo que eu tive, nessa percepção que eu tive genuína, toda essa força do bem que existe aqui dentro, como é que você percebe isso internamente? É de fato algo que se mantém, que toma conta dos corações dos colaboradores da Cyrela, e isso faz com que vocês de fato sejam um diferencial no mercado? Com certeza. Inclusive, você trazendo este exemplo, basta ver o que aconteceu a tragédia do Sul, né? Nós temos uma regional lá, nós estávamos à beira de um lançamento, aconteceu tudo o que aconteceu, e imediatamente a empresa se mobilizou. Como empresa, como Instituto Cyrela, que nós temos o Instituto, que é apartado da pessoa jurídica e que é apartado da pessoa física, né? E houve essa onda de movimento e eu mesma levantei a mão e falei, precisamos também fazer algo pelos corretores autônomos da Seller do Sul, né? E nós fizemos um outro movimento e abraçamos eles e fizemos um caixinha especial, porque o lançamento foi suspenso naquele momento, a gente não sabia quando então vai fazer esse lançamento, como eles vão vender, quando eles vão ter comissão, né? E eles dependem da comissão, né? E conseguiu segurar a onda e depois veio o lançamento e praticamente esgotou o produto, graças a Deus. E era um produto com a principal apelo que era a vista para o Guaíba, que foi extremamente afetado com a enchente, e depois foi lá, se recuperou e vendemos super bem. Então, a gente respira isso, de estar sempre pensando, como eu posso ajudar aqui? Ouviu alguma coisa? Vamos fazer entre nós? Não precisa às vezes ser todos, mas tem aqueles que mais a gente tem afinidade, a gente faz movimentos paralelos também. Isso, como eu falei, entra no nosso DNA, a gente é picado pela filantropia ao entrar na Cyrela. Esse bichinho do bem, ele está presente, né? Está presente. Ele está presente. E eu noto que, além dele estar presente, existe um senso de comprometimento com a sociedade para transformar a sociedade. E eu acho que é aí que entra o papel de uma empresa que se preocupa com o seu capital humano. Exato. Né? Eles não estão aqui única e exclusivamente pelos rendimentos que eles vão ter, pelas oportunidades de crescimento que o mercado propõe, mas também pela transformação da sociedade como um todo. Né? Exatamente. E é uma tecla que vocês batem muito internamente também, né? Muito, muito, muito. Agora vem chegando o Natal, né? E a empresa já tem todo um esquema que cada colaborador pode escolher uma cartinha e aí a gente vai cuidar de uma família no Natal, né? Então, a gente monta o kit, com o que a criança pediu, com o que, né? Então, a gente tem toda essa preocupação, fora os movimentos que eu te falei, que vão sendo feitos por grupos
né? Por iniciativas independentes da empresa. Mas é que a empresa impulsiona. Quando ela faz isto, o pessoal fala, puxa vida, não me custa nada tirar 1% da minha remuneração para fazer isto, né? Sim. Então, faz pelo movimento da empresa, faz por fora, faz com o coleguinha, e aí o outro colega ajuda na Cruz Vermelha, o outro em outra instituição, a gente vai todo mundo se ajudando e vira uma corrente do bem. E que isso nos faz bem também. Claro. Porque quando você ajuda o outro, você se sente bem. É isso, né? É isso. Ô Paula, agora vamos olhar para 2025, levando em conta a quantidade de transformações que existem sempre. Você acabou de me confidenciar aqui nos bastidores que alguns modelos de negócio estão sendo mudados, estão tendo... E isso gera dor de cabeça, isso gera né, desafios no mercado. Sim, sim. Planejando 2025, sempre com expectativas altíssimas que vocês próprios se colocam para o mercado. Sim. E normalmente batem essas expectativas. O que a gente pode trazer de novidade para o ano que vem? E como não esquecer sempre do elemento humano por trás de todas as decisões, às vezes, que estão sendo tomadas por meio dos números? Perfeito. Bom, a gente tem uma projeção de lançamento muito forte na bandeira Vivaz. Praticamente a gente dobra o tamanho. Então, este ano, a gente já lançou 10 produtos dentro da Vivaz e provavelmente agora ainda até dezembro lançamos mais um, estamos falando de um número expressivo de 11. Para o ano que vem a gente tem cerca de mais de 20 lançamentos. Então eu preciso de corretor, venha trabalhar comigo. Mais vagas estão aí super disponíveis e a gente tem que cuidar, recepcionar essas pessoas e desenvolvê-las, né? Então, já estou aí desenhando vários programas, tanto de acolhimento desse corretor que entra, como o desenvolvimento dele. Porque quem vem trabalhar com a gente quer que fique. Não quer que ele só passe aqui. Vou fazer 2 lançamentos, ganhar um dinheirinho e tchau, vou para outro lugar. Não, quem vem a gente gosta de trabalhar muito em engajamento. Dele ver que aquele vai se tornar um ser humano melhor. Sim. E vai prosperar e realizar o sonho também do nosso cliente, que está adquirindo aí o seu imóvel. Então, é outra rede que a gente faz, né? Vem, prospera, faz o outro prosperar. Vem, prospera, faz o outro prosperar, né? Ou seja, é uma sequência que não tem erro, né? É Por isso, uma sequência. Talvez esse seja o grande atestado de confirmação de sucesso da empresa no mercado, né? A prosperidade, né? A gente tem que pensar sempre em todos, neste elo, né? Então, realmente, a gente tem aí uma projeção, eu tenho uma projeção de um aumento de mais ou menos aí 400 a 500 corretores, né? Então, vaga pra caramba, me ajudem. Estamos realmente com as portas abertas. E desenvolver essas pessoas, né? Às vezes a pessoa chega aqui, às vezes a gente trabalha muito a transição de carreira, isso é bem interessante, Então, é aquela pessoa que ela nunca foi corretor de imóvel, então ela está cansada já da área dela, ou com dificuldade de se recolocar na área de formação dela, e nunca vivenciou ser um corretor de imóvel. E a gente fala, vem que eu vou te ajudar a fazer essa transição. Me procura. Porque as oportunidades existem, né, Paula? Existem. Então ele vai chegar aqui, ele vai receber tudo o que ele precisa para fazer a venda, tanto de parte técnica, como de viés de vendas mesmo, de encantamento, de abordagem do cliente. E ele pode fazer um novo momento de vida, de carreira aqui dentro. E próspero. Próspero. Nós não temos, a gente trabalha muito a diversidade. Então a gente não tem nenhum preconceito. E principalmente com o etarismo, que muitas empresas ainda fecham em determinadas áreas, e aqui a gente abre essa oportunidade para ele, né? Então tem pessoas que inclusive assim estão pensando já vou dar uma parada, fazer uma transição para uma consultoria, aí é mais difícil. Vem fazer essa transição aqui comigo, né? Eu dou a oportunidade para ele se tornar um excelente corretor e vender imóvel. Gente, e eu tô falando aqui de conhecimento interno, tá? É impressionante o nível de atenção, cuidado e preocupação que a Seller dá para os colaboradores e principalmente para os corretores que estão chegando. Porque é do interesse de todo mundo prosperar. Lembrando que a semente que plantada aqui do seu Eli é ajudar por meio da filantropia
e também para o meio de geração de negócios em que todos ganham. Isso é muito importante. Então, quando você me fala isso, Paula, me vem à cabeça aqui uma infinidade de pessoas que estão procurando essa transição e tem uma facilidade com uma porta aberta aqui. E às vezes não sabem onde procurar. Então, eu até no meu Insta particular, eu falo muito isso. Já pensou numa transição de carreira e tal? As pessoas ficam assim, o que é uma transição de carreira? Às vezes, a pessoa está num momento, às vezes, perdido, né, Sim. Ivan? Porque o mercado aí fora está automatizando muito, e inovação faz parte, e a gente tem que conviver com ela, né? Mas algumas posições, né, algumas carreiras estão mesmo sendo trocadas por uma automatização. Então, não se sinta perdido. Nos procure que, no mínimo, a gente vai trocar uma ideia do que pode ser feito. Pode ser que você goste ou não, mas a oportunidade existe. E a gente traçou aqui durante essa trilha de 2024 no Seller Talks histórias de superação, de sucesso e de muita prosperidade de pessoas que antigamente tinham aquele rótulo de corretor, achar que era um profissional fracassado no mercado, e hoje vivem muito bem, faturam alto, têm uma qualidade de vida altíssima e trabalham de acordo com o próprio gerenciamento do tempo, né, Paula? Exatamente, é isso. Então, as oportunidades existem, as pessoas às vezes não conhecem, então podem nos perguntar que nós vamos explicar, não tem obrigatoriedade nenhuma. No mínimo você vai entender e decidir, quero tentar ou não. E dentro dessa tentativa, você pode estar tendo uma grande oportunidade de sucesso. É isso, sem dúvida. Numa empresa como a Seller, eu acredito muito nisso. Paulinha, eu gostaria de agradecer a sua participação, mas principalmente agradecer por tudo que a gente construiu no ano de 2024, que eu acho que foi muito valoroso. Espero que tenha impactado vocês. E essa mensagem que ela passou, gente, é muito importante nesse episódio que fecha o Seller Talks 2024, que é: permita-se a uma nova possibilidade. E essa mensagem é para você, que está no momento de transição de carreira, que eventualmente está insatisfeito com o seu atual momento financeiro, econômico, o seu trabalho, a sua profissão. Você quer ter um ganho extra. Então, chegou o momento. É uma empresa que acolhe, tem uma estruturação extremamente consolidada no mercado, né? É da vanguarda e está preparada para acolher, treinar e dar todos os elementos necessários para que você se transforme num corretor, né, Paulinha? Então fica esse convite. E para fechar, aguardem as novidades de 2025, tá? Então eu com o Orlando ali estamos debruçados, e a gente está desenhando coisa junto também, né? E estamos realmente empenhados para que 2025 seja muito melhor do que 2024 e cheio de novidades, cheio de investimento em treinamento, porque a Seller, a Cirela, gosta de investir em pessoas e cuidar delas. Então, quem já está dentro de casa deve estar curioso já para 2025, e quem não está, vem conversar com a gente, que vai ter uma grande oportunidade de fazer parte dessa família que é muito querida. Perfeito, é isso. Então tá dado o recado, Paulinho, muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço. E que continue em 2025. É isso aí, vamos juntos. É isso. Beijo a todos, até a próxima, gente. Valeu!